Gente, são 8h02. Para você que está conosco, vamos juntos. Bom, você que está vendo a gente através da imagem, já pode ver aqui ao nosso lado o candidato Mário Agra, ele é do PSOL e será o nosso entrevistado hoje. E a regra é aquela que vocês que estão acostumados a acompanhar o nosso programa, principalmente essas entrevistas, já têm conhecimento. Nós teremos aqui perguntas, eu, o Gilberto Júnior, que está no outro estúdio. Teremos também pergunta da Thaís Bibi, que é jornalista do nosso NN1. E vamos abrir espaço, como sempre, para os ouvintes, para que possam direcionar suas perguntas para o nosso entrevistado. É interessante dizer que cada pergunta terá 2 minutos e meio para a resposta. Eu já passei aqui as coordenadas para o nosso entrevistado, no caso para o candidato Mário Agra. Vai começar a cronometragem exatamente ali no telão que tem à nossa frente, para que o senhor possa acompanhar à medida em que vai respondendo. Bom, vamos então, quero agradecer a sua vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. Tudo bem? Microfone ligado? Ok. Bom, a gente sabe que o senhor tem uma longa trajetória na militância da esquerda. Inclusive já foi candidato ao governo do estado, né, em 2014, obtendo um pouco mais de 60 mil votos. Claro que não foi suficiente para atingir o objetivo, ou seja, para se eleger. Agora, candidato ao Senado, inclusive, de acordo com a última pesquisa do IPEC, o senhor tem apenas 1% das intenções de voto. Eu pergunto, qual é o propósito real da sua campanha? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Novo Nordeste. Bom dia aos amigos, aos membros, inclusive companheiros que estão nessa chapa. E aqui eu gostaria de lembrar que o nosso primeiro suplente é daqui da região de Arapiraca, Lagoa da Canoa, mas mora em Arapiraca, que é o Júnior, né? Um representante comercial que foi fundador do PSOL e atualmente é dirigente da Rede Sustentabilidade. Mas eu gostaria de antemão também, além de dar um bom dia para vocês aqui da rádio, fazer um bom dia, dar um bom dia ao Eduardo Lima, ao Milton Rodrigues, ao Lindoval, a Cristiane Lacerda, Clara Correia, o Wellington Lima e o Luiz Galdino, que são todos companheiros aqui da região, candidatos a deputado, seja estadual ou a federal, que estão marchando conosco nessa disputa, nesse embate das eleições de 2022. Mas veja só, você concorrer a uma eleição não significa dizer que você, logicamente, tem uma perspectiva de vitória, né? Lógico que nós disputamos para ganhar, né? Mas às vezes você já viu dizer que, por exemplo, o Asa, quando entrou, já pegou alguns times considerados fortes e bateu neles. É verdade. Não é verdade? Então, é o jogo. O jogo da política, ela é um pouco isso. Você avaliar que Luísa Helena teria sido senadora disputando com Guilherme Palmeira lá atrás, seria uma avaliação, assim, meio fora do contexto, porque muita gente dizia, deixe dessa brincadeira, continue com o mandato de deputada estadual e você não tem condições de ganhar de Guilherme Palmeira. No entanto, a Luísa foi eleita senadora. A situação de Randolfo Rodrigues, atual senador com destaque nacional, todo mundo, ele era deputado estadual e diziam para ele, essa candidatura sua não tem perspectiva porque você não está sequer pontuando. E ele é o senador, foi o mais votado. O caso aqui, teve o caso também do candidato a candidata a senadora Marina Silva, lá no estado do Acre, onde Marina sequer, na época, quando ela foi pela primeira vez candidata a senadora, a Marina Silva não pontuava, sequer pontuava, e, no entanto, foi eleita a senadora mais votada. Eduardo Dutra, aqui no estado de Sergipe. O seu tempo acabou, nós vamos para uma outra pergunta. Gilberto Júnior, por favor. Aproveitar então, bom dia, candidato. Deixa eu aproveitar até para o senhor dar prosseguimento nesse seu raciocínio. Com essas suas palavras, o senhor demonstra, talvez, e seja um entendimento meu, fique à vontade para me corrigir, que o senhor não acredita muito em pesquisa eleitoral, então, né? Isso é um discurso muito da direita, da extrema-direita, de falar que as pesquisas eleitorais não são tão confiáveis assim. Mas com as suas palavras, o senhor demonstra também não acreditar em números de pesquisas eleitoral. É por aí, candidato? Não é que eu não acredite nas pesquisas eleitorais, mas a manipulação das pesquisas eleitorais no estado de Alagoas tem sido uma constante. Lembrem,
Se você pegar a última pesquisa agora, recente, está havendo divergência entre as pesquisas, os resultados. Como é que se existe uma divergência de tamanho porte? Tem um determinado profissional da comunicação que vocês conhecem, chamado Ricardo Mota, né? E Ricardo costuma dizer, quer se sair bem em uma pesquisa, contrate uma. Quer se sair melhor, contrate mais de uma. Então, esse tipo de prática, né, de pesquisa que é encomendada por determinados setores empresariais ligados a determinados empresários, o problema não é o resultado da pesquisa. Nós reconhecemos que a pesquisa ela é correta. O problema é a manipulação dela, de como ela é divulgada. E aí nós sabemos, eu conheço isso na prática. Eu tive contatos com os principais institutos de pesquisa desse país. Na época que a Luísa foi candidata a presidente, nós tivemos contatos, inclusive, com figuras importantes de pesquisa nesse país e fomos... Naquele momento já ficamos preocupados de como eram manipuladas, não eram os resultados, mas como a possibilidade de manipular e como divulgar a pesquisa para que elas sejam desvirtuadas. Essa, lamentavelmente, tem sido o contexto nesse país, mas aqui no estado de Alagoas é uma constante, né? Se você pegar esses resultados que tem em nenhum momento foi dito, por exemplo, que o índice real de indecisos para Senado, ele ultrapassa os 50%, quase 60%. Até há poucos dias atrás chegava a 63%. Mas ninguém diz, o que deixa aparentar é que o candidato que está na frente, que sequer esteve aqui para debater com vocês e explicar o que é que ele defende, né? É um arrogante, um prepotente, e nós sabemos disso. E esse cara sempre aparece lá em primeiro, quando na verdade mais de 50% do eleitorado ainda não se definiu em que candidato ele vai votar. Apesar da maioria dos brasileiros não concordar, mas o fundo partidário foi aprovado. É lei, né? Portanto, é legal. Talvez, na opinião de algumas pessoas, imoral. A gente tem observado muitos comentários sobre essa questão. Sobre o fundo, ou seja, campanhas com dinheiro do povo, o que o senhor tem a dizer, uma vez que o seu partido tem uma cota aí de aproximadamente 100 milhões de reais? Qual é a sua opinião sobre esse detalhe, sobre esse assunto? O maior escândalo não é o fundo partidário. O maior escândalo eu vou colocar aqui um exemplo claro. Como Jair Bolsonaro foi eleito, que lógico que existia uma insatisfação naquele momento e criou-se um clima político para ele ser eleito. Mas o pior é essas figuras que financiavam as campanhas eleitorais e tirar depois no poder público 2, 3, 5, 10 vezes mais. Quem é que não conhece a história da maioria desses grandes grupos econômicos? Que se fizeram de que forma? Financiavam as campanhas eleitorais, enfiavam dinheiro, né? De tonelada, como se diz, montantes exorbitantes. No entanto, depois ia tirar do poder público e tirava muito mais. Isso sim era um escândalo muito maior do que o fundo partidário. Nós estamos falando de um fundo partidário de 4,9 bilhões, né? Mas, no entanto, esse ano, Bolsonaro vai entregar aos banqueiros 2 trilhões. Isso existe roubo maior de uma nação, de que você entregar sem questionar 2 trilhões por ano do serviço da dívida, né, e amortizações. Existe escândalo maior, e eu não vi um candidato a senador vir aqui em canto nenhum reclamar disso. Isso sim é um escândalo, porque nós não estamos falando de corrupção de milhão, não estamos falando de corrupção de bilhão. Corrupção de trilhão, que é o orçamento. Praticamente 51% de tudo que se arrecada nesse país é entregue aos banqueiros. E o resto, ou seja, 48% a 49%, é entregue aos ministérios, né? São os repasses que são feitos
para as prefeituras que são encaminhadas aos estados e, no entanto, isso é escândalo. Você ficar questionando, quer dizer, as pessoas ficam questionando o fundo partidário. Olha, fundo partidário, veja o que aconteceu com muitas empresas aqui durante o processo eleitoral, que financiaram. Essas empresas viveram mamando banco. Vão procurar o que aconteceu agora com o banco BNG Pactual, que o dono é o atual ministro da Fazenda. É ele que controla, isso é um escândalo. Então, o senhor concorda com o fundo partidário? Pode não ser a melhor coisa, mas é o menos mal. Não, você está falando do fundo eleitoral, não é o fundo partidário, não é isso? Fundo partidário, fundo eleitoral também, porque nós temos o fundo de campanha, né, que é aquele que é arrecadado. Esse é que é mais alto. Isso, exatamente. O fundo partidário sempre existiu. Sempre existiu, vai continuar existindo. Esse de 4,9 é o fundo eleitoral, Fundo eleitoral, diga-se de passagem. Tá. Muito bem. É um assunto que a gente pode questionar bastante aqui, mas evidentemente que na sequência aqui pra gente, para que todos tenham o mesmo direito de pergunta, né? Gilberto, agora seria a sua vez, daqui a pouco nós vamos ter a vez da nossa Bibi, da Thaís Bibi, né? Então, a sua pergunta, Gilberto. Certo. Candidato, você falou agora há pouco que existe um percentual considerável de eleitores que ainda não se definiu em que senador irá votar nas eleições. Isso. E o partido do qual o senhor faz parte, o PSOL, do Socialismo e Liberdade, sempre teve um histórico de defender pautas de costume mais liberais, mais abertas, como, por exemplo, aborto, legalização da maconha. Então, são situações que parte da sociedade hoje, uma parte consistente, uma parte grande, inclusive um percentual grande da população, hoje é contrária a isso. Como é que o senhor pretende convencer essas pessoas de que, se eleito, não vai colocar em pauta situações como essas que ainda precisam ser discutidas, como aborto, por exemplo, candidato? Veja, os partidos, não é só o PSOL da esquerda, não. Você encontra esse tema, que eu sei que é polêmico, não é? No mundo inteiro. Não é uma discussão meramente de partido de esquerda ou de partido de direita. Esses dois temas são temas que são discutidos hoje por todos os principais partidos. Você vai avaliar do ponto de vista do que diz a ciência. Sobre algumas questões, o que diz a ciência. Então, os temas polêmicos nós enfrentamos, como se diz, de braços abertos, e vamos aprofundar os temas e defendê-los. É lógico que as polêmicas, elas são muito importantes para você debater e amadurecer um determinado assunto, sobre seja lá ele qual for. Não é só são esses que são legalizados. Olha, a questão das drogas, ela é complexa, porque ela não foi resolvida no mundo. Porque nós sabemos quem são os principais consumidores no mundo das drogas, são os Estados Unidos. Não sei se vocês tiveram conseguiram ver a famosa entrevista do filho do Pablo Escobar, onde ele dizia que os contatos do pai dele, que era o maior tráfico do mundo, principalmente da cocaína, ele se reunia com a CIA. O Pablo Escobar se reunia com a CIA. O Pablo Escobar esteve no palácio no governo norte-americano. Ele se reuniu com o vice-presidente da República, Pablo Escobar, que era o maior traficante, o cara que montou uma estrutura em torno do tráfico, né, que reúne milhares. O cara chegou a ter 800 casas espalhadas pelo mundo. Veja que monumental. Como é que alguém tem dúvida que os filhos do presidente da República têm relação com tráfico? Tráfico de droga, não muito, mas o tráfico de armas. O senhor está falando do presidente da República brasileira, sim, nesse momento, né? Alguém tem. Ou seja, o tráfico é uma coisa mais complexa. Eu sou radicalmente contra a questão do tráfico. Seja ele o de arma, seja até o tráfico de influência, que nós estamos cheios disso aqui, né? E aqui nós sabemos quem são. Os filhos mesmo do presidente são representantes legítimos do tráfico de influência nesse país. Então, essa é a realidade. Thaís Bibi já está conosco, agora trazendo a sua pergunta. Por favor, Thaís, seja bem-vinda ao programa.
Bom dia a todos os ouvintes da NN, bom dia, candidato. Candidato, na sua opinião, qual é a área que apresenta mais deficiência em Alagoas e por quê? E se eleito, como se darão as ações e projetos durante o seu mandato para melhorar esta área considerada prioritária no Estado? Olha, Thaís, foi importante a sua pergunta e ressaltar que um dos grandes problemas que nós temos hoje nas outras candidaturas que precisam ser resgatadas, aí sim são assuntos que interessam saber o que é que eles vão defender para que sejam melhorados as diversas áreas que são precárias, como a saúde, como a questão da violência, né? A questão da segurança pública não é só um problema dos estados, mas também um problema do governo federal, o problema da habitação, o problema da educação, são problemas nos ministérios. E qual é o problema central? Falta de recursos. Sempre sai na falta de recursos. Qual é o problema, a grande função de um senador, que o papel dele é legislar e fiscalizar? Ora, eu desconheço qualquer posicionamento dos senadores alagoanos ou da grande maioria da bancada que existe dos 81 senadores deste país. Pouquíssimo tem levantado a preocupação do pagamento do serviço da dívida. Ora, nós estamos nos últimos anos, o pagamento no serviço da dívida, ele tem duplicado a cada mandato de presidente da República e tem aumentado bastante, cerca de 30% do resíduo, de fato. Nós saímos no início do governo Bolsonaro de 7,4 trilhões da dívida, ele está deixando agora esse final do ano, ainda bem que vai embora, né? Porque eu considero que a derrota dele para mim é cristalina. Esse cara vai deixar uma dívida para nós de 10,6 trilhões. Ou seja, o cara aumenta a quantidade e por isso deixa falta dinheiro para a educação, que nós somos defensores, falta dinheiro para a saúde. A saúde hoje só consegue ter 4,6, 4,2, a depender do ano, sobre o repasse do recurso federal para a saúde. Essa é grave. Se quiser ver o que é um paciente em estado grave, que ele precise de exames, que ele precise ser operado, vá para os grandes centros. Começa logo aqui por Arapiraca, né? As dificuldades, é uma quantidade enorme de pacientes, né, sendo adiado, protelado, né, quando ele precisa de um tratamento de saúde e não consegue. A mesma coisa na segurança pública, na habitação, enfim. Falta dinheiro, porque todo o dinheiro está entregue aos banqueiros. Candidato, aqui nós temos também a participação do ouvinte. O Ailton mandou uma pergunta para a gente, no caso para o senhor, evidentemente, se vai acompanhar atentamente, e depois vem a resposta. Por favor, Ailton. Bom dia, Comando 91, aqui é Ailton das Paneiras. Gostaria de fazer uma pergunta ao candidato ao Senado, Mário Agra, referente à infraestrutura do nosso município, né, em especial aqui de Arapiraca, né? Quais são as propostas que ele tem, né, nesse sentido, né, nesse quesito infraestrutura, né, para o Estado, já que aqui o nosso município, muitas ruas estão precárias, né, necessitando aí de pavimentação, né, e de asfalto. E eu gostaria de saber do candidato ao Senado, Mário Agra, o que ele tem de propostas referente à infraestrutura para o nosso Estado e em especial aqui para Arapiraca. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Veja só, eu sei que essa região tem uma carência monumental, imensa, que chama-se água. É difícil o dia que um arapiraquense não reclame da falta d'água. O nosso concorrente chamado Renan Filho, ele entregou de mão beijada a companhia de abastecimento de água chamada Casal a uma empresa privada que é considerada hoje uma das mais precários serviços prestados por uma empresa privada no estado de Alagoas. É a que tem mais reclamações, ela e a Equatorial, também privada. Então, essa empresa, ela, apesar de ainda não estar aqui na região de Arapiraca, mas a região de Arapiraca tem que ser resolvido de qualquer jeito esse problema do abastecimento de água. Então, é lógico que eu trabalho como qualquer senador da República, não pode ficar criando, inventando que vai resolver o problema A, ou B, C, porque isso cabe ao governo do estado e ao prefeito ou ao presidente da República quando ele
repassa os recursos. O que cabe ao senador é preparar o seu orçamento, o orçamento e deslocar ele para determinadas áreas que venham a ajudar. Ou ele pode também colocar emendas para tentar resolver questões referentes ao abastecimento de água, no caso da região de Arapiraca. Aqui também tem outro problema, que é o transporte. Quem quiser se deslocar para as cidades vizinhas, se você quiser ir aqui a Lagoa da Canoa, Giraldo, Ponciano, se você quiser ir aqui às cidades mais próximas, né, como Coité, depois de determinada hora, você tem dificuldade. Você não consegue se deslocar. Se você tiver que vir a Arapiraca para voltar para esses municípios, você vai enfrentar muita dificuldade. É lógico que o setor concessão pública, né, e seja estadual ou municipal, essas são questões mais de atribuição do prefeito, dos prefeitos ou do governo, muito mais do que do senador da República. Mas nós, como parlamentares, que estamos dispondo, na medida que consiga ser vitoriosa, né, uma campanha vitoriosa, nós vamos olhar para esses problemas com muito carinho e na certeza de que vamos nos empenhar para ajudar a resolver. Ajudar, seja o prefeito, ajudar, seja o governo do estado, para resolver esses problemas que já vêm há muitos anos. O senhor costuma dizer que pretende dialogar com os alagoanos sem essa de ligação com um grupo de façantes, né? Inclusive, eu já ouvi numa outra participação sua, pelo menos num blog que foi divulgado, daqui a pouco a gente pode até falar a fonte, o senhor disse que não pretende se coligar com essas pessoas que já vêm no poder há muito tempo. Chegou, inclusive, a falar em príncipe da corrupção. E aí eu pergunto, esse príncipe tem nome? Tem, quem Fernando é ele? Collor de Mello. Quem disse isso foi Fernando. Quem falou sobre príncipe da corrupção, tem até o livro, foi um livro de Renan Calheiros Pai. Tem um livro chamado O Príncipe da Corrupção, que foi um discurso feito por ele. E, lamentavelmente, eu apresento também uma foto onde tem Renan Filho, né, colocando uma medalha no pescoço de Fernando Collor. Ou seja, o pai chama o cara de príncipe da corrupção e ele, o filho, vai lá em nome da medalha de maior honraria do estado de Alagoas como governador e mete uma como é que se diz? Uma medalha, uma honraria. Ele mesmo é que vai botar no pescoço, né, aquele medalhão, né, para uma figura que foi considerado o pior prefeito da cidade da capital alagoana, foi considerado um dos piores deputados federais, foi o governador que lamentavelmente fez o acordo mais espúrio que se conhece da história, comprometeu em mais de 35 anos a economia do estado de Alagoas, foi colocado para fora do governo, saiu pelo fundo envergonhado, né? Passou vários anos. E uma figura que é senador da República, eu disse a ele, eu não disse, não mando recado, eu disse no debate de 2010, eu disse na cara de Fernando Collor que ele era o grande responsável por essa situação do estado de Alagoas, de ter comprometido a economia do estado de Alagoas por mais de 30 anos. E ele me respondeu que não tinha sido ele, tinha sido o Supremo Tribunal Federal. Mentira, mentiroso. E eu disse a ele, tá lá, só é no YouTube de olhar. Eu disse, você é mentiroso, eu sabia que você é um economista frágil, né? É um economista que não conhece, nunca se dedicou à economia, passou a vida toda sendo na vida pública de prefeito a senador e presidente, mas não entende. Não entende, porque o cara que veio dizer que foi uma decisão do Supremo, o Supremo decidiu que a partir daquele momento você não iria pagar mais ICMS da cana própria. O que aconteceu é que muitos proprietários de terra passou a arrendar a cana das usinas para não pagar ICMS. E se não bastasse isso, deram um retroativo imoral de 5 anos para essas usinas que reclamavam de débito do Estado. E não existia débito nenhum. Foi um escândalo. Para mim é um caos esse tal de Fernando Collor. Por isso que eu chamo ele... eu reforço. Então, pelo menos nisso, o senhor concorda com o atual senador Renan Calheiros?
quando ele disse que Nesse ponto, sim. Foi o principal, eu considero como o principal responsável pelo caos, o caos na política alagoana, ou seja, na economia alagoana. Ele comprometeu em função de meia dúzia de usineiros que já vivem montado na estrutura pública, de verba pública, há anos. Quem que não sabe que os usineiros no estado de Alagoas nunca tiveram sequer interesse pelo Ministério da Agricultura. Eles sempre tiveram o interesse por Ministério de onde? Da Fazenda. Relação de usineiro sempre foi dessa forma. Então se lixaram. Então, qual é o motivo, então, é que eu volto, né? Que um usineiro que se beneficiou desse escândalo do acordo com o Collor e, de repente, é o primeiro suplente de Renan Filho. Veja quem é o primeiro suplente. Renan Filho sustentou, travou, dizendo, não, o primeiro suplente minha tem que ser a minha esposa. A minha esposa será a primeira suplente. A minha esposa... Só falava isso, não abria para ninguém. De repente, aparece o usineiro representante do Grupo Carlira, o maior grupo econômico do país, daqui do estado de Alagoas, está entre os 150 maiores grupos do país. E é assim? Qual é a justificativa? O ilustre quem está na primeira suplência? Você tem dúvida, alguém de sã consciência tem dúvida que a vinda desse primeiro suplente para a chapa de Renan Filho foi para fazer, tem uma possibilidade. Eu disse aqui, eu já disse, avisei, olhe, Ministério Público e o TRE, a Justiça Eleitoral, né? Fiscalize, porque tá em jogo, pode estar em jogo um grande esquema, né, de corrupção eleitoral, que se envolve a possibilidade de negociação com lideranças, que envolve prefeituras, deputados e tudo mais, com recurso que não está previsto no orçamento de campanha. Gilberto, você tem mais uma pergunta? Só uma última pergunta, Rocha, de minha parte. Candidato, o senhor em alguns momentos criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro. Se não estou enganado, o senhor sempre foi ligado ao INCRA, não é isso, candidato? E durante o governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022, o INCRA alcançou a marca de mais de 400 documentos de titulação expedidos para famílias no campo. O número se refere entre janeiro de 2019 e agosto de 2022. Somente esse ano foram mais de 124 mil documentos expedidos para produtores rurais do Brasil. Essa é uma pauta que, se o senhor eleito pretende levantar no Senado, ou o senhor acredita que nessa situação, nesse segmento, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem feito da melhor maneira, candidato? Muito antes pelo contrário, Gilberto. Muito antes pelo contrário. Veja, primeiro que eu não fui sempre ligado ao INCRA. Eu sou engenheiro agrônomo, servidor de carreira da Secretaria Estadual de Agricultura, por lá me aposentei, e realmente eu fui superintendente por 1 ano e pouco no INCRA, não é? E saí porque naquele momento eu senti que o governo não estava indo no rumo que eu esperava. Então, entreguei o cargo, né? O ministro na época mandou me chamar, eu tive reunião com ele, me dava muito bem, no entanto eu preferi sair do governo. Mas olha, eu fui só 1 ano e pouco do superintendente do INCRA, eu sou servidor de carreira, como eu disse. Agora, então me perdoe pelo sempre, viu, candidato? Assim como o governo Fernando Henrique, só para lembrar, o que Fernando Henrique fez não foi reforma agrária, que muitas pessoas dizem que foi o governo que fez desapropriação de muita terra. Na verdade, o governo Fernando Henrique fez muita colonização. É diferente. Reforma agrária é de colonização. E naquela época, só para você ter uma ideia, muitas desses imóveis que foram conseguidos no governo Fernando Henrique, lamentavelmente foram desapropriados, eram terras públicas, né? Existem vários processos contra o governo naquela época que andou adquirindo terras que já eram deles, pagos para pessoas que tinham invadido, os grandes latifundiários, invasores de terras naquela região norte. E, na verdade, depois vem o recurso público da União, nosso, logicamente, pagando referente às terras que, na verdade, eram invadidas por aquelas figuras e foram considerados pelos cartórios, né,
como sendo o proprietário daquelas áreas. Isso é um escândalo. O governo Bolsonaro, ele apenas deu título. Se você olhar o número de áreas que ele desapropriou, é praticamente nenhuma. O número de recuperação de assentamentos que ele executou durante esse período de governo é zero. É um absurdo. Então, para a reforma agrária, ele não fez absolutamente nada a não ser conversa. Não existe isso. Candidato, o senhor tem 2 minutos e meio. Inicialmente, pelas regras, seriam 2 minutos para suas considerações finais, mas no primeiro candidato que veio aqui, a gente deu 2,5 para ser justo, evidentemente, que o senhor terá também 2 minutos e meio para suas considerações finais. Fique à vontade. Primeiro, eu quero agradecer a Novo Nordeste, a equipe que nos recebeu de forma muito aconchegante, fazer esse agradecimento. Também parabenizar pela iniciativa e dizer que nós estamos numa luta, como a gente costuma dizer, uma luta titânica, né? Porque estamos concorrendo. Tem um determinado candidato que esteve aqui, que foi o Davi Davino, que disse que era uma luta de Davi contra Golias. Eu sempre considero que é uma luta contra 2 Golias que eu tenho. Não existe essa história de Davi contra Golias. O Davi Davino está montado numa estrutura que chama-se a estrutura do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que todo mundo sabe do esquema que Arthur Lira, que é o principal controlador, todo mundo sabe disso, dá o famoso orçamento secreto. Essa verba secreta está lastreando candidaturas não só no estado de Alagoas, mas no país todo. Isso é um escândalo que eu não tenho dúvida que o próximo presidente, se não for o Bolsonaro, é uma das coisas que tem que resolver, é acabar esse orçamento secreto, que é uma esculhambação, é uma forma desrespeitosa. Não existe isso em lugar no mundo, essa história de orçamento secreto que não seja para Forças Armadas, né? E olhe, nem toda área tem uma pequena parcela. Então, essa é a realidade. Nós estamos, por outro lado, com a candidatura de pai para filho. Aqui a política, e olhe que também Davi Davino vem assim, de pai para filho também, né? Se não bastasse que seu pai político hoje é Arthur Lira, mas por outro lado vem o Renan Filho, né? Arrogante, prepotente, criador de casos, né? Não se relacionava com quase ninguém, brigou com o vice, que é o Luciano, né? Virou as costas pro cara, e não só pessoalmente a Luciano Barbosa, mas virou as costas para a região de Arapiraca toda, porque quando ele rompe com o Luciano, ele rompe praticamente com toda a região de Arapiraca. Então, é um cara arrogante, prepotente, né? Fica se baseando no prestígio, no peso político que tem o pai, né? Criador, rompeu praticamente com todos os deputados, boa parte dos prefeitos, é tanto que tem muitos prefeitos dele que não apoia Renan Filho. É isso, é um candidato a senador que lamentavelmente só conta a história dele do que foi o governo, que para mim foi um governo que na verdade deixou muito a desejar. Assumiu uma dívida que é imoral. Assumiu a dívida, não fez auditoria, assumiu a dívida no estado de Alagoas, que eu considero imoral. É essa a realidade. Muito obrigado a vocês todos os ouvintes pela paciência, e quero deixar um abraço a você e todos os ouvintes aqui da região Fumageira. Ok. Nós é que agradecemos a sua vinda aqui ao nosso programa, ok? Acabamos de entrevistar o candidato ao Senado por Alagoas, Mário Agra. Eleições 2022, na Rádio NN e NN Play no YouTube. Entrevista com candidatos no Comando 91. Oferecimento Primus Laboratório. A nossa família é sua também. Escola Alternativa, educando com excelência há 28 anos. Matias Design, a sua loja de móveis em alto padrão de Arapiraca. Com Alamidas Empreendimento, seu investimento é seguro. Uma forma de proteger seu capital contra qualquer crise. Centurinet, sua conexão com o mundo. 3522-8650. Maicon Despachante. O nosso esforço concentra-se na busca da sua total satisfação. 988-360671 no Arapiraca Garden Shopping. E Posto São Gabriel. Abasteça no Posto São Gabriel e concorra a 1 ano de combustível grátis. Rua Samaritana, próximo ao shopping.